Espírito, fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito, fala das coisas profundas de Deus. Eu ouço a voz do meu amado e o sigo eternamente. Glória a Deus, amém. Eu estou ouvindo esse louvor. Vocês sabem por quê que os serafins, eles dizem santo, santo, como o irmão estava adorando aqui, sem parar por toda a eternidade? Um dia eu fiquei pensando, imagina eu na eternidade, santo, 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 santo. Deve ser chato, né? Toda hora ser santo, santo, não fala outra coisa a não ser santo. Mais um pouquinho o púlpito ia ser do meu tamanho. Por que, Senhor, que os anjos dizem santo, santo, santo? E o Senhor me disse, filha, eu sou tão profundo, eu sou tão alto, que eu me abri para que os serafins contemplassem a minha beleza, mas não há fim para mim. Então, quando eles olham para mim, eles dizem, santo. Aí eles veem algo novo, aí eles dizem, santo. Aí eles veem outra coisa nova e dizem, santo, santo. Aí eles cutucam o outro e falam assim, ei, olha ali, santo, 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 santo. Então não há fim para o Senhor. Então eu quero que você saiba que nenhum santo que o serafim falou até hoje, até toda a eternidade, é repetido. Não há fim para o Senhor, irmãos. Por isso eles dizem santo. E quando Deus me disse que nenhum santo era repetido, eu fiquei louca. Eu falei assim, meu Deus, o pouco que eu conheço eu já fico chapada. Imagina os serafins vendo as profundezas de Deus, as águas mais profundas das comportas mais profundas, onde não há fim, né? Então, quando você lê isso da próxima vez, saiba, nenhum santo dos serafins é repetido de toda a eternidade. Amém. Repita comigo. Construindo um lugar para Deus habitar no meio. O sonho de Deus sempre foi habitar no meio. Vamos ver isso na palavra? Eu quero que vocês abram comigo em Êxodo, capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versos 8. Glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Senhor. Não há outro como tu. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és o principal nessa noite. Eu desejo aprender de ti junto com os meus irmãos nessa noite. Espírito Santo, que eu seja apenas um canal, mas que tu seja o rei, que venha falar nesse lugar. Queremos aprender das tuas profundezas. Queremos aprender daquele lugar onde o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, Senhor. Queremos hoje aprender nesse lugar. Amém. Aleluia. Êxodo 25. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Deus estava falando com Moisés. E Deus disse para Moisés algo tão profundo, mas às vezes a gente não consegue ver o que está escrito ali. E disse Deus para Moisés, repitam comigo, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha que lindo. Deus disse assim, Hudson, eu quero que você faça.
É você que tem que fazer um caminho, um lugar, um santuário para que eu habite nele. Jesus já morreu antes da fundação do mundo. Então o lugar já poderia ser feito na época de Moisés. Amém? Está escrito. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. E se o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, está escrito em Apocalipse. O véu podia ser rasgado, mas o homem não entendia isso. E Deus disse para Moisés, Deus não disse: Moisés, faça um templo de pedra, que eu vou estar no meio desse templo. Em nenhum lugar você vai ver isso escrito aqui na Bíblia. Você vai ver: e me farão um santuário. Santuário vem de santo. Deus estava dizendo: eu quero que você entre no quarto, e eu quero que você construa ali para mim um lugar onde eu possa habitar. Mas eu quero habitar no meio. E o Espírito Santo disse para mim: filha, desde o princípio eu desejo habitar no meio. Ou seja, eu sempre desejei ser o centro. Eu sempre desejei ser o centro da sua vida, o centro dos seus relacionamentos. Eu sempre quis habitar no meio. Eu sempre quis ser o centro. Eu creio que na hora da tradução, eu, Alessandra, claro, o escritor colocou no meio, em vez de colocar no centro. Mas o desejo do Senhor sempre foi habitar no centro. Em Gênesis, se você quiser ir lá comigo, Gênesis capítulo 2. Lá no comecinho Deus já havia falado isso. Gênesis capítulo 2, versículo... Gente, eu gosto muito de Bíblia, tá? Então eu normalmente percorro bastante a Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Nós encontramos essa mesma verdade que ele falou para Moisés, para quando foi construir o templo. Em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Irmãos, nós somos árvores, porque pelo fruto se conhece a árvore. Quando Jesus curou aquele cego, e ele disse: o que você vê? E ele disse: vejo homens andando como árvores. Eu acho que Jesus pensou na hora: nossa, curei demais. Espera aí, deixa eu voltar aqui para o natural, que ele está muito curado. Ele está com a visão espiritual muito aberta. Nós somos árvores. Então, quando o Senhor fala: Alessandra, você pode comer de qualquer árvore da ouvir e crer. Aí eu vou sentar com a árvore Hudson, e o Hudson vai falar para mim. Eu vou começar a comer do que ele está falando. Amém? Eu vou começar a comer dos frutos que saem do Hudson. Então, se eu sento do lado de uma pessoa que começa a murmurar, a reclamar, eu vou estar comendo murmuração. De toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Amém? Então o Senhor do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Eu vejo querubim, serafim, eu vejo tantas árvores agradáveis à vista. Boas para alimento. Qual que é o melhor alimento? É o pão vivo. Irmãos, a Bíblia não foi escrita para o seu homem natural. A Bíblia foi escrita para o seu homem espiritual. A Bíblia é totalmente espiritual. Deus não está preocupado com uma manga que vai cair do pé, mas Deus se agrada com isso. Mas Deus está preocupado com o pão vivo que você vai comer. Então Deus disse: você vai se alimentar, come, senta com o querubim, conversa com ele sobre a eternidade, quando eu criei, não sei, conversa com as estrelas, conversa com o que você quiser. Se alimenta. E também a árvore da vida. Quem que é a árvore da vida? É Cristo. Olha que tremendo. Onde é que estava a árvore da vida?
no meio do jardim. Quando eu li isso aqui, eu fiquei louca. Eu disse, meu Deus, então é isso. Ele sempre esteve no meio. Ele sempre foi o centro. Ele sempre foi o centro. Mas olha que perigoso. Vamos continuar lendo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava lá, rondando, querendo o meio para ele. Ele sempre desejou estar no meio, Satanás. Ele sempre desejou estar no meio. Então, quando o Senhor disse, me farão, Ele disse, Alessandra, eu quero que você faça, porque eu não posso entrar no quarto por você, eu não posso dobrar o joelho e orar por você. Eu quero que você construa esse lugar. Eu quero que você ore, hora após hora, e construa um lugar para que eu possa habitar no meio. Durante muito tempo, nós ouvimos que Deus só podia estar pleno em nós se fosse no Santo dos Santos. Quantos já ouviram isso? Que Deus só podia ser pleno no Santo dos Santos. Mas existe uma verdade. Deus nunca disse para você construir. Deus nunca disse construam e edifiquem para vocês. Deus disse em vocês me farão. Deus não disse faça. O homem foi e fez uma torre para atingir os céus, a Torre de Babel. E Deus disse, não, eu não pedi para vocês construir para você. Eu pedi para você fazer para mim. Todas as vezes que você constrói um templo para você ser o centro, Deus vai espalhar, assim como espalhou aqueles povos, dividindo as línguas. E a Bíblia é bem clara, diz, e eles cessaram de construir a torre. Todas as vezes que você constrói sobre si, sabe o que acontece? Olha que verdade. Todas as vezes que você constrói sobre si, você está olhando para o seu ventre. Olha como o ventre é perigoso. Vamos voltar para Gênesis de novo. Gênesis capítulo 3, versículo 14. A queda do homem. Por que é tão perigoso nós construirmos templos sobre nós? Alessandra, me explica, o que é construir templos sobre mim? O que é isso? É quando você deixa de servir o Senhor e você busca com as suas forças resolver algo. Aí você constrói sobre si um refúgio seu. Você busca em carros e cavalos o seu socorro. Mas isso nunca foi vontade de Deus. Aí você constrói sobre si. Aí você começa a construir sobre o seu ventre. Vamos ver o que o ventre faz? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. A serpente aqui é Satanás. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és também entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu? Aonde Satanás ciranda? Quando eu olho para o meu eu. Rastejarás sobre o teu ventre. Toda vez que você tira os olhos do Senhor e você olha para você, você começa a ser terreno da serpente. Eu estou falando de um ventre almático. Lembre-se, a Bíblia não foi escrita para o seu homem natural. Ela foi escrita para o seu homem espiritual. E o que a serpente, além de rastejar no ventre, o que ela vai fazer? E comerás pó todos os dias da tua vida. Quando Deus disse assim, quem sabe esse versículo completa para mim? E tu és pó, e a pó voltarás. Ele estava falando da carne. Então, se a serpente rasteja no ventre e come pó, aqui é muito claro, comerás pó todos os dias da tua vida, até eu te lançar, Satanás, no lago de fogo. Até esse dia tu vai comer pó. O
que Deus estava dizendo? Que Satanás, além de rastejar no ventre, ele come carnalidades. Ele se alimenta das obras da carne. Por isso que o diabo não quer que você morra. Porque se você morrer, você vai deixar de produzir frutos da carne. E ele não vai ter como se alimentar. Alessandra, onde está escrito isso? Gálatas 5, eu não vou abrir. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. As obras da carne são conhecidas: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas. Todas essas coisas são carnalidades. Então, quando eu falo mal do meu irmão, eu estou produzindo obras da carne, eu estou produzindo pó. Eu estou dando alimento para a serpente. Então, irmãos, o diabo, ele não vai desistir de você no átrio, ele não vai desistir de você no lugar santo, e ele não vai desistir de você no Santo dos Santos. Eu vou te mostrar como Satanás é astuto. Então, irmãos, muito cuidado quando o Senhor fala: edifique para mim, faça para mim um lugar para que eu possa habitar no meio. Muito cuidado para você não construir sobre você por causa do orgulho, da falta de perdão. Ah, porque o irmão me magoou. Sabe, Beth? Então eu não vou falar com ele. O que você está fazendo? Você está olhando para o seu ventre e está dando alimento para serpente. Porque a serpente comerá pó todos os dias da vida dela. Então o Senhor deseja que a gente venha sair desse lugar e entre em outro lugar, onde você morre. E quando o Senhor estava falando isso, Ele estava explicando para Moisés como ele desejava, mas o homem não entendia. E ele teve que construir um local. E Deus falou: Moisés, tu vai fazer do jeitinho que eu te falar. E Moisés fez do jeito que Deus falou. Se você continuar lendo 26, 27, é a construção do tabernáculo de Moisés. E o primeiro lugar é o átrio. O átrio representa a minha carne, o meu corpo. E é isso que eu quero falar para vocês. Se Deus disse: me farão um santuário para que eu habite no meio, então Deus quer habitar no meio do átrio. Deus quer habitar no meio do lugar santo. E Deus quer habitar no meio do Santo dos Santos. Ele não quer que você morra no átrio, ele fica te observando. Ai, meu Deus, até quando ele vai chegar no meio? Para que eu habite lá? Não! Ele quer ser o centro em todas as áreas da sua vida. Ele quer ser o centro no seu corpo. Ele quer ser o centro na sua alma. E Ele quer ser o centro no seu espírito. Então, quando Deus começou a falar para Moisés, e o Senhor me deu uma visão, gente, tipo assim, eu chapo demais, tá? Eu tenho umas visão meio 3D, assim. Às vezes é 3D, é meio louco, sabe? E o Senhor me deu uma visão dessa palavra. Então, quando você entra no átrio, quando você escolhe entrar no átrio, eu quero que todo mundo imagine comigo. Sei que vocês têm uma mente muito fértil no Senhor. Quando nós entramos no átrio, nós somos como uma ovelha. Bé, bé, trocando a patinha, né? Tentando entrar, ouvindo a voz do pastor, né? Tentando entrar naquele lugar. E o que acontece? Quando você está entrando no átrio, vem uma serpente atrás, rastejando. Sorrateira. Se alimentando do teu pó, das obras da carne. Ops, caí aqui, ó. Pequei. Aí ele se alimenta. Você está dando alimento, ele está indo atrás. Satanás, ele é astuto. Ele não desiste. Enquanto até você chegar, você vai. Quando a ovelhinha vê o altar de sacrifício, ela fica bé, bé. Mas está indo. Está ouvindo a voz do pastor. Está indo ao altar de sacrifício, porque a ovelha que ouve a voz do seu pastor, ela sabe que ela precisa morrer. E a serpente não quer que você morra, porque se você morrer no altar de sacrifício, que é o nosso corpo, você vai deixar de produzir as obras da carne. E você vai deixar de dar alimento para a serpente. E você insiste, você diz: eu não vou,
parar aqui. Eu vou continuar. E eu não vou dar mais alimento para a serpente. Até chegar no altar de sacrifício. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não te leva para o altar de sacrifício. Ele te convida. É você que vai. Com as suas próprias pernas. Eu vou chamar o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo das 3 dimensões do templo. Então agora nós vamos entrar na dimensão do átrio. Eu quero que você saia do natural. Você entre no espiritual. Nós somos árvores, né? Agora nós vamos ser ovelhas. Amém? Agora você é uma ovelha. Gente, chapa comigo, vai. Você é uma ovelha. Tá vindo aquela serpente atrás de você. E você tá O pastor Luciano tá gostando, deu berrando aqui. E o altar de sacrifício está ali. Quanto mais perto você chega do altar de sacrifício, você grita mais. Ah, eu não quero, Deus, deixar de fazer isso, eu gosto. Ai, mas eu tenho que morrer, Senhor. Ah, Deus, mas é só um pouquinho, não pode não, Senhor. Não, tem que morrer. Tá bom, Jesus. E você bebe. Quando chega no altar de sacrifício, a serpente está lá, ela não desiste. Ela fica lá esperando o pó cair para ela se alimentar. Para ela se alimentar, ela não desiste. E quando a ovelhinha, nessa dimensão, primeira dimensão do templo, no átrio, no seu corpo, isso tudo está acontecendo no seu corpo enquanto você está morrendo. E deixa eu te falar uma coisa, tem muitos cristãos que nunca saíram da dimensão do átrio. Porque elas chegam no altar de sacrifício, elas não conseguem morrer de fato, e elas descem e constroem para si novamente um templo. E elas acham que elas estão bem, porque elas chegaram no altar de sacrifício, mas elas não morreram. Porque quando morre a dor passa, você para de gritar, você para de berrar. Mas enquanto você está ali, quantas pessoas eu conheço que berram, chegam no altar de sacrifício para morrer e não morrem. Sai do altar de sacrifício e nunca sequer entraram no lugar santo. Nem nunca conheceram o Santo dos Santos. E quando você está ali para morrer, e a ovelhinha sobe, imagina comigo, gente, vamos subir para o altar de sacrifício. Está difícil, está doendo, estamos renunciando muita coisa, mas a gente está subindo para o altar de sacrifício. A ovelhinha lá assim, ó, a ovelhinha subindo, está tentando, né? Assim, tentando subir. Aí que ela consegue subir e ela mesma se coloca em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o culto racional dela. E ela se coloca naquele lugar. Nessa hora, vem uma espada afiada, que divide juntas e medulas. E ela começa a tirar a pele da ovelha viva. E ela começa a ser praticamente esfolada viva. E aquela pele começa a ser arrancada dela. E ela começa a ver sua carne viva, está exposta. E ela está dizendo, está doendo, Senhor. Mas a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos despojar do velho homem, para que nós sejamos revestidos do novo homem, amém? E nessa hora no altar de sacrifício, a ovelhinha está ali perdendo toda a sua pelugem. E está doendo. Ela está em carne viva. Vocês estão indo comigo nesse lugar? Vocês estão conseguindo ir comigo? Vocês estão vendo os nervos, as veias, o sangue? Aquele sangue começa a escorrer pelo altar de sacrifício. E ela está dizendo, está doendo. Tá. E ela morre. Acabou. Todo o sangue é vida. Todo o sangue que era a vida daquele corpo saiu. E a serpente fica com ódio. A serpente fica com raiva. Porque aquela ovelhinha parou de produzir o pó, o alimento dela. Aí, quando você está morto, o sangue do Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, começa a subir no lugar daquele sangue que saiu.
e começa a trazer vida. E você começa a viver de novo, só que um homem transformado, um novo homem, pelo sangue do Cordeiro. Isso é o altar de sacrifício. Aí você, se morremos com ele também, vivemos. E você ressuscita em Cristo. Só que você sai daquele altar de sacrifício sem pelo. Aquele pelo, você olha, está lá todo ensanguentado, ficou para trás. Aí você desce, ainda trocando as perninhas, mas um pouco mais firme já, né? Você já anda mais, já não tropeca mais, já anda mais. Mas bem na frente tem uma bacia de bronze, para você se lavar as mãos e os pés. A Bíblia diz: levantai as mãos santas, sem ira e nem contenda, lavar as mãos. E a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e não se apresse a correr para o mal. Então a gente vai para a bacia de bronze, para lavar as mãos e os pés. E quando você vai para a bacia, sabe aquela serpente? Vira um lobo. E eu vos enviarei como ovelhas para o meio dos lobos. E os lobos, eles estão ali para te comer. E Satanás já não é mais uma serpente, ele cresceu um pouco. Porque agora a luta começou a ficar maior. Agora você já está indo para a bacia lavar as mãos. Agora ele tem que te enganar. A Bíblia diz: cuidado com os lobos devoradores. Eles são falsos profetas. Aí Satanás começa a usar os falsos profetas. Ele diz: agora eu tenho que vir em lobo, porque ele não está mais me dando alimento. Agora eu vou vir como lobo. E ele começa a usar as pessoas para falar mentiras, enganos, e você está se limpando, mas aí você volta e meia suja a mão de novo. Aí, se apressa a correr para o mal. E ele vai te devorando nesse jeito. Mas você diz: eu não vou desistir, eu vou entrar no lugar santo. Eu vou entrar nesse lugar. E o lobo fica cirandando, e você começa a ir para o lugar santo. Vocês estão indo comigo, gente? Aquela ovelhinha está sem pelo, totalmente em carne viva, e ela está indo para o lugar santo. Os passos dela começam a ser mais firmes, mais firmes, mais firmes. E quando ela coloca aquela patinha no lugar santo, quando ela coloca a patinha, que ela vê a mesa da propiciação, e ela vê o candelabro, e ela fica: meu Deus, eu quero comer desse pão. E ela começa a andar aquela patinha, sabe, de ovelha. Gente, quem for crente vai dar um glória. Se torna numa pata de leão. Cadê os crentes? Dá glória a Deus. Aí ela dá outra patinha, se torna outra pata de leão. Alessandra, tu tá muito doida, cara. De onde é que tu tira esses trem da Bíblia? Que eu nunca li isso. Jesus disse que nós somos ovelhas, ele é o bom pastor. E a Bíblia diz que o leão da tribo de Judá. E se ele é leão, eu sou o quê? Se ele é Deus, eu sou o quê? Vós sois deuses. E você é uma leoa. Você é um leão. E você começa a andar. Aí quando você chega perto da mesa e você começa a comer o pão vivo que desceu do céu, e você começa a receber revelação, aí você de repente começa a receber um corpo de leão. Apocalipse 5:5 fala isso. Você começa a receber um corpo de leão. Aí você começa a se alimentar e de repente você se encanta com o candelabro, e aquela luz começa a te iluminar, e você começa a receber o rabo do leão. E quando você está imenso como um leão, aí sabe aquela serpente que virou lobo? Sabe? Ele vai rugir como um leão. Ele vai vir como um leão. Alessandra, isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que Satanás ruge como um leão. Isso está escrito, se eu não me engano, é em 1 Pedro. Deixa só eu confirmar se está em 1 Pedro. Isso, 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8, a Bíblia fala assim. Vamos ler lá, gente? Vamos lá comigo? Vamos ler um pouquinho mais a Bíblia? Está todo mundo descansado, hoje é sábado, amanhã é domingo, né? 1 Pedro 5, versículo 8.
Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Vamos ver de onde eu estou tirando essas loucuras, né? Porque vai que eu estou chapando demais, cheirando demais a Bíblia. 1 Pedro 5, versos 8, diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda como, gente? Até agora o diabo desistiu? Então aquela serpente lá no átrio virou um lobo. Mas você conseguiu. Aí aquele lobo, você entrou no lugar santo. Você está se alimentando de Cristo. Você está cheio do Espírito. E aquele leão, que você está se tornando a imagem de Cristo. Aí Satanás vem para te enganar de novo. Ele vem como um leão. Irmãos, mentira é diferente, é o oposto da verdade. É diferente. O engano, ele é similar. Ele é tão parecido, tão parecido, tão parecido, tão parecido que engana. Isso é o engano. Então, aquele leão vem e começa a devorar. Olha o que Jó disse a respeito da sua alma. Vamos ler isso? Eu quero que Jó 10:16. Jó, sabendo que a sua... Irmãos, o lugar santo é muito mais perigoso do que o átrio, tá? A alma, ela é muito mais perigosa do que a carne. Porque leão é o rei da selva. A alma, se você não tomar cuidado, ela vai querer governar. Ela vai querer ser o rei naquele lugar. Por isso que tem muitos que até hoje são como leão. Eles estão como leão, mas eles não se transformaram. Alessandra, isso é ruim não, desde que você esteja comendo de Cristo e se enchendo do Espírito, para você rugir como leão, como Cristo. Mas se esse leão deixar de comer o pão e deixar de olhar para o candelabro, que é o Espírito Santo, e ele começar a olhar, uau, cheguei nesse lugar, eu consegui, glória a mim, eu jejuei, eu ofertei, cara, olha para mim, estou como um leão. Eu sou o rei da selva. Eu vou reinar nesse lugar. E ele começa a reinar ali. Olha como a alma é muito mais séria do que a carne. Porque a carne você é uma ovelha que está lutando com serpente. Você pode pisar na cabeça dela. Com o lobo agora não. Agora é leão com leão. Agora é leão com leão. Porque o diabo, ele ruge como leão. E ele vai dizer que é Deus revelando. Mas se você não se alimentar de Cristo, a Bíblia diz que nos últimos dias, se Deus não abreviasse aquele tempo, até os escolhidos seriam enganados. Porque vai ser briga de leão com leão. O inimigo, ele é muito astuto. Quem achou Jó? Eu não achei ainda, glória a Deus. Jó 10:16. Eu vou ler do 15. Se for perverso, ele falando, ai de mim. E se eu for justo, eu não ouso nem levantar a cabeça. Porque ele estava se referindo a uma reverência diante do Senhor. Que ele não levantaria a cabeça como menção de orgulho ao Senhor. Porque orgulho é da alma. Pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Aí ele diz, porque se eu levanto, ele está falando da cabeça dele. Se eu levanto a minha cabeça como quem diz, eu consegui. Fui eu que consegui, glória a mim. Se eu levanto a minha cabeça, tu me caças como a um leão feroz. Olha como a nossa alma é. A nossa alma é um leão. É uma leoa. Mas se você não se alimentar de Cristo, esse leão vai comer ovelhas. Esse leão vai rugir diferente do Senhor e vai enganar muitos. Veja como é sério o lugar santo. Muitos entraram nessa dimensão, mas estão reinando nesse lugar. Reinando como o rei da selva,
o rei da igreja, o rei do templo. Você quer ser curado? Vem a mim, eu posso curar você. Mas você vai comprar esse óleo aqui primeiro. Amém? Porque eu sou o rei. Eu vou pescar ali, Hudson. Quando eu terminar de pescar, como eu sou o rei, eu vou vender a vara, porque a vara vai se tornar santa. Aleluia. Eu me tornei o rei. Glória a mim. Vocês estão entendendo o perigo do lugar santo? Vocês estão entendendo que a luta agora não é mais com a serpente, não é mais com o lobo, agora a luta é com o leão, que ruge como leão e que só quer isso aqui para te devorar. Ele quer te esmagar no lugar santo. Ele quer que nunca você chegue ao santuário. Mas quando você está ali, você começa a olhar para Jesus, para Ele ser o centro. Senhor, eu quero que como tu foi o centro, o motivo da minha morte foi o Senhor. O motivo da minha morte não foi a minha faculdade, não foi o meu noivado, não foi o meu esposo, não foi o meu filho. O motivo da minha morte foi o Senhor. Ele foi o centro no átrio. Quando o motivo da morte na sua carne é Jesus, Ele foi o centro. Quando o motivo do seu louvor, porque no lugar santo não há adoração, no lugar santo há louvor. Quando o motivo do seu louvor no lugar santo for o Senhor, então Ele está no meio. Ele continua sendo centro. Ele continua sendo centro. E sabe esse leão? E ele chega perto do incenso, do altar de incenso, para louvar o Senhor. E ele começa a rugir como um leão. E aquele rugido sobe ao Senhor como aroma suave às suas narinas. E aquele que tenta rugir igual, foge. Resistir ao diabo, fugirá de vós. Aleluia! Glória a Deus. E aí, eu vou conseguir, eu vou entrar no santuário. Eu vou entrar no Santo dos Santos e lá, Ele vai continuar sendo o centro. Aí aquela ovelhinha, que teve o seu pelo arrancado, que sofreu no altar de sacrifício, mas que morreu porque Cristo era o centro, que entrou no lugar santo e que comeu do pão porque Cristo era o centro. Ele comeu do pão, Beth, não porque ele queria mostrar para os outros que ele estava comendo pão. Olha, Hudson, eu estou comendo pão. Posso mostrar que eu estou comendo pão, cara? Não. Ele comia do pão porque ele queria o pão. Ele não queria quem estava ao redor dele, ele queria o pão, ele queria ele. E ele foi o centro. E aquele leão, quando chegou no altar de incenso, ele rugiu como leão. E ele disse: eu vou ultrapassar o véu. E eu vou entrar no Santo dos Santos. Eu vou entrar nesse lugar. E ele começa aquelas patas enormes de leão, com aquela juba de leão, rugindo como leão. Quando ele entra no Santo dos Santos, ele começa a fazer igual os serafins. Santo, 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 santo. Uau, santo, quanta santidade, meu Deus. Mas aí, sabe aquela pata de leão? Quando aquela pata entra no santuário e aquela outra pata entra, quando aquele leão olha para as patas dele, já não é mais pata, tem pés com marcas de prego. Aleluia. Ele continua andando, entrando no santo. E ele olha para as suas patas, que eram patas, e ele olha, já se tornaram mãos. E tem marcas da cruz, tem marca dos pregos. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E naquele lugar você já não é mais você. Você é Ele. Ele é você. Você é Ele. Cara, você se mistura. O Pai não vê mais o Hudson. O Pai não vê mais a Beth. O Pai vê Jesus. E ali você começa a adorar o Senhor. Mas sabe aquela serpente que virou lobo e foi crescendo e virou leão? Vocês sabem o que ela virou agora? Apocalipse 12, eu quero que vocês abram comigo lá.
Ele não desiste. Satanás não desiste. Aquela serpente no átrio que te perseguiu, que tentou comer do teu pó, das tuas carnalidades, e você não permitiu, você insistiu, você jejuou, você buscou, e veio o lobo para tentar te desviar dos caminhos, para tentar enganar, para tentar dizer que Deus não te ama, que Deus não te ouve, e você insistiu, e você entrou no lugar santo, e você chegou no santuário, e você se tornou Cristo. Aquela serpente, aquele lobo, aquele leão, se torna um dragão. Ele fica tão furioso que ele se torna um dragão quando você entra no Santo dos Santos. Apocalipse 12 conta a história de Maria e Jesus no deserto. E a Bíblia, o apóstolo João refere Satanás como um dragão, perseguindo a Maria, perseguindo Jesus no deserto. Mas o versículo 17, olha o que diz o versículo 17. O dragão se irou contra a mulher. Mulher significa igreja. Por quê? Se você ler a história, porque os planos dele foram frustrados. Olha o que ele fez. Ele veio como serpente, o versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado para a sua boca. Ele tentou vir como uma serpente, ele tentou vir como lobo, ele tentou vir como, mas não conseguiu. Ele ficou tão furioso que ele se levantou como um dragão. E olha o que ele fez. Irou-se o dragão, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ele estava falando de quem? Descendentes de Cristo. Quem é descendente de Cristo aqui? Se você é um cristão, você é descendente de Cristo. Então, quando você... Mas, Alessandra, por que você está dizendo que ele se torna um dragão no Santo dos Santos? E foi pelejar contra a sua descendência. Quem peleja contra os cristãos, ainda no nível do átrio, na dimensão do átrio, é a serpente. Mas olha o que diz aqui. Não é só contra os descendentes que o dragão se levanta. O dragão se levanta contra os que guardam os mandamentos de Deus. Onde é que estão os mandamentos de Deus, Hudson, no templo? Dentro da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. É isso. O dragão se levanta quando você chega no Santo dos Santos e guarda os mandamentos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Contra quem? Olha com quem o dragão luta. Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, carregam as marcas de Jesus. Por que, Alessandra, que ele se torna um dragão? Porque ele lança fogo pela boca. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu me recordo aqui. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos limpar. Tanto 1 Coríntios 7, lembrei. 1 Coríntios 7, versículo 1. O apóstolo Paulo, vocês não precisam abrir, eu vou abrir aqui rapidinho para ler para vocês, já estou terminando. 2 Coríntios, não 1 Coríntios. 2 Coríntios 7, 1. Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. O que você está dizendo, Alessandra? Eu estou dizendo que se você não cuidar, o dragão vai ficar jorrando fogo até ele atingir uma faísquinha em você e você ser contaminado com aquilo. Mas essas contaminações vêm da carne, que passa para a alma, que não são curadas, que não são tratadas, que não são purificadas pelo sangue e atingem o Espírito. Irmãos, como isso é sério. Porque se isso alcança o Espírito, você pode apostatar da fé. Você pode apostatar da fé. Aí quando você chega lá, e o motivo do Santo dos Santos é ser testemunha viva de Cristo, então ele continuou sendo o centro. Então, que hoje nós vamos construir e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio. Então que hoje nós vamos construir esse lugar. Mateus 6,6 diz: e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta
e orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Entra nesse lugar. Eu não posso fazer isso por você. Jesus já abriu o caminho, Ele já fez tudo. Entra nesse lugar e descobre o que é o santo dos santos. Descobre o que é rugir como um leão, uma leoa. Descobre o que é subir um alto monte porque você quer Ele. Descobre o que é brigar com o seu corpo até 3 horas da manhã porque você quer ler mais um pouquinho da palavra. E você diz: Senhor, eu quero ficar mais um pouquinho aqui, porque eu quero ler só mais um pouquinho da Bíblia. Descobre o que é acordar de manhã cedo e não tomar café, não ligar a televisão. Descobre o que é acordar de manhã cedo, levantar e dizer: bom dia, Pai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Deus, como está teu dia hoje na eternidade? Descobre esse lugar. Não existe nada igual a esse lugar. Descobre um lugar onde Jesus diz: vem dançar comigo porque eu estou com saudade de você. Descobre o que é esse lugar. Descobre o que é esse lugar. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. E vamos dizer: Senhor, Senhor, eu quero construir um templo para Ti. Fala para o Senhor. Deus, eu não quero mais dar alimento à serpente. Deus, eu não quero mais ser enganada pelo lobo, Senhor. Deus, eu não quero reinar como um leão. Eu quero rugir como Cristo. E eu quero que Tu seja o centro. Diz isso para o Senhor. Começa a falar para o Senhor: eu quero Te conhecer. Eu quero sair do átrio, Senhor. Eu quero entrar no lugar santo. Eu quero entrar no santo dos santos. Não importa se o diabo vai se tornar um dragão, porque eu vou me tornar Cristo. Eu vou me tornar Cristo. Não importa se ele vai se tornar um dragão. Não importa se ele ruge como um leão, porque você é o leão de Jesus. Porque o leão da tribo de Judá te deu toda essa autoridade, te deu toda essa vida para você ser como Ele. Diz isso para o Senhor. Declara para o Senhor. Aleluia. Junto com os querubins cantando santo, junto com os serafins cantando santo, junto com os querubins cantando santo, santo é o Senhor. Descobre esse lugar no Senhor e diz: santo. Começa a dizer santo para as coisas novas que você está vendo no Senhor agora. Santo, junto com os serafins cantando santo, junto com os querubins cantando santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Chore, canta, raba, chore. Santo é o Chore, canta, raba, Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor. Tu és santo, eu te quero, Senhor, no centro da minha vida. Tu és santo. Eu te quero no centro do meu viver, Senhor. Tu és santo. Não há outro como Tu, não há santo. Tu és santo, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Tu és tudo para mim. Santo é o Senhor. O motivo da minha morte é o Senhor. O motivo dos pães, da comida é o Senhor. O motivo de guardar os mandamentos é o Senhor. Santo é o Tu és Senhor. Jesus. Santo é o Senhor.
Poderoso Deus, poderoso Deus. Santo é o meu Senhor, Senhor. Santo é o meu Senhor. Santo, santo, santo. Levante suas mãos bem alto. Santo é o Senhor. Há uma graça de Jesus para mim e para você, para andarmos nos lugares altos que Deus comprou para nós. Não andaremos na naturalidade. A nossa caminhada, ela é totalmente sobrenatural. Andaremos em fé, andaremos com convicção da obra que Cristo já realizou uma vez por todas, para mim e para você. Não temeremos más notícias, não temeremos situações, porque maior é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que foi achado digno de abrir o livro e desatar todos os selos. Aleluia! Aleluia ao leão de Judá. Tu és santo, Soberano Deus, todo poderoso, não há outro soberano como Deus. tu, não há outro igual a ti. Jesus santo. Aleluia. Uau, Alessandra. Uau. Uau. Isaías 27. Vou fechar. Deixa eu te contar um negócio. Em Isaías 27, sobre esse dragão, há um decreto. Abra comigo lá rapidinho, rapidinho, vou terminar só. Fica aí, Arnob, não sai não, cara. Tá boa a atmosfera. Isaías 27. Não precisamos ter medo, amém, irmãos? Diga pro seu irmão, não tenha medo. Tudo bem, era serpente, se desenvolveu, virou lobo, andou mais um pouco, ruge como leão, ó, mais um pouco é um dragão. Escuta, tem um decreto do céu para esse dragão. Não tenha medo, nós vamos liberar a boa nova, porque quem vai temer é o dragão. Isaías 27, versículo 1 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão. Serpente sinuosa, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Eu e você não temeremos. É esse inimigo que tem que ter medo, porque o dia dele já está assinado. Ele perdeu, Cristo venceu. A vitória do Cordeiro de Deus, a vitória do leão da tribo de Judá. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele é vencedor. Te adoramos, Senhor, leão da tribo de Judá, que venceu e nos deu a vitória de presente em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amém, cara. Diga ao seu irmão aí, não se preocupe. A vitória do Cordeiro de Deus. Vamos andar do átrio, do santo lugar. Não desistiremos, Alessandra. Não pararemos. De fé em fé, de glória em glória. Repita comigo: de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória até o final. Até o final. Haja o que houver, até o final. De fé em fé. Nada vai nos parar, Nóbio. Não, grita aí, nada vai me parar. Grita isso, nada vai me parar. Ninguém vai me parar. O diabo não me para, a minha carne não me para. Ninguém vai me parar. Santo é o Senhor. Oh! Aleluia. Só tu és digno. Há uma graça sobre nós. Santo é o De Senhor. indesistência sendo derramada em nós. Não desistiremos. Haja o que houver. Oh! Amém, Arnob? Haja o que houver, nós não desistiremos. Dê um abraço, esse irmão que está perto de você.
Fala assim: meu irmão que não desiste como eu não desisto. Graça e paz. Aperta ele, aperta muito mesmo. Oh, aleluia. Eu falei que o Alessandro ia segurar o microfone, Jesus ia pregar. Eu falei.